Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um produto nessa disposição, é, nessa disposição de pegar as substâncias e decompor elas em um absoluto eh, sensação e um absoluto poder de sensação orgânica, né? Porque dentro de um alimento, de uma composição, a gente tem uma complexidade que expõe uma um sentido, né? Uma reação no nosso organismo, né? Então a gente tem vários produtos de sensação, porém de forma harmoniosa a gente tem uma proporção menor de substâncias espalhadas nessa composição. Então uma composição seja alimentar, seja natu naturalmente expressa por elementos da natureza, elas são compostas de integrações, né? Então cada componente dessa substância ela tem uma resolução dentro ali da parte da mistura, né? Da mistura do sensor. Quando a gente ah, faz processos químicos que diluem essas substâncias, por exemplo, a gente pega um solvente e dilui essa substância ao máximo possível nesse solvente, aplicando eh, processos de quebra dessa substância. Por exemplo, você coloca umas palhetas dentro de um motor e aí você tem um liquidificador, né? Um multiprocessador. E aí esse multiprocessador começa a quebrar e essa substância dentro desse solvente. No caso, o exemplo aqui a gente deu é água. Só que a gente tem vários outros tipos de solventes para substâncias, né? E aí a gente tem substâncias que dissolvem bem em óleo e dissolvem bem em água. E aí a gente vai mudando essa cadeia dentro dessa uniformidade, né? A gente tinha um solvente e um soluto. Agora a gente tem uma mistura entre o solvente e o soluto, né? Por processos, por processamento químico. Então isso aí a gente já abre a físico-química, né? É uma parte do processo de aprender, né? De conhecer. Tá, então a gente tem várias formas e níveis de processamento entre as substâncias para conhecer. Um deles é esse, a gente aplica essa força e aí a gente decompõe uma substância em um solvente. Bom, e aí para conhecer melhor todas as substâncias que estavam presentes nesse soluto, né, nessa matéria que foi elevada ao solvente, a gente precisa de calibrar uma fonte de separação. Então a gente tem a energia que vai fazer a separação desse conjunto, né, que a gente tem um líquido, né,
algo que se tornou líquido. A gente liquidou o soluto ao máximo possível e toda essa mistura líquida, a gente vai aplicar uma energia nesse exemplo e essa energia ela está calibrada a partir de modulações dentro desse sistema. A gente tem vários tipos de modulações, como colunas de fracionamento, por exemplo. E aí você aplica a energia e de repente você tem separações das substâncias desses complexos a partir da energia. Porque cada uma das substâncias que formavam esse soluto, essa matéria, né, em decomposição por atividade química, cada uma delas tem uma certa tendência de desarmonizar o nosso organismo, elevando o nosso organismo a um sentido de tomar dessa infamiliaridade uma familiaridade por pulso de transdução, por ingestão, por decomposição disso. Então, eis um toque mágico no nosso organismo. Tá? Porém, a gente, dependendo da quantidade de soluto, a gente vai ter proporções de substâncias que vão ser geradas nesse soluto, nessa substância, né? Proporções. Então, veja só, a natureza ela é vasta porque ela arrumou soluções para poder sobreviver às vastas intempéries das suas localizações de nascimento, né? A gente tem plantas que definem para nós, a partir da sua sobrevivência, aquilo que a gente chama de aquilo que a gente chama de climas, ambientes, né? Aquilo que a gente chama de ambientes. Por exemplo, tem um nome que fala biomas, né? Aquilo que a gente chama de biomas também. Porque cada bioma do planeta, ele é revelado pelas espécies que ali encontraram soluções para conseguirem sobreviver à atividade que ocorre ali, né? Atividade do sol, atividade das espécies, do solo. Então isso é uma pintura natural. É a natureza pintando sobrevivência. Quando a gente extrai cada uma dessas substâncias e leva para um laboratório e faz esse teste, eleva ela ao conhecimento, ela traz para nós sentimentos ou o que a gente chama de moléculas diferentes, né? Moléculas que tendenciam uma expressão diferente, né? Sabores diferentes. E aí, bom, a gente tem, como a gente tem metais preciosos, né? Vai vendo, ó, a gente tem infinitos metais, né? Na verdade, a gente tem muitos metais, muitas pedras, muitos metais. Só que a gente tem uns que são mais preciosos do que outros, né? Então a gente tem moléculas que para o nosso organismo elas são mais preciosas do que outras, porque elas elevam ao nosso organismo uma sensação inigualável. Uma sensação que a gente não conseguiria se a gente não isolasse, de certa forma, essa matéria e tomasse uma proporção dela isolada.
Então a gente começou a ser produtor de sensação por isolamento de moléculas em uma complexidade. Essas moléculas, elas não estão ali à toa, porque elas servem à planta, servem à natureza, uma edição de sobrevivência dentro de suas localizações. Entende? Então, isso é sabedoria, é adquirir sabedoria nesse sentido de sabores, né, moleculares, falando nessa medida. E aí o que acontece? O nosso organismo, ele precisa de uma corrente que vai da solidariedade, do poder familiar de educar a esse indivíduo, a pessoa no caso, a uma receita de sempre ter aquilo que ele vai converter o organismo dele a precisar. Porque é um trabalho em conjunto, né? O nosso organismo ele precisa de substâncias que são formadoras de sustentabilidade orgânica, né? A gente tem no nosso organismo várias formas de encontrar equilíbrios, né? E essas formas, elas também são pela via alimentar, pela via sensitiva. O sabor ajuda a gente a sobreviver. Então, quando a gente tem uma forma de manter sabores, a gente tem uma forma de manter a sobrevivência naquela raiz de condicionamento. Beleza? Quando a gente começa a utilizar outras substâncias, né? Aquela raiz ela muda. Você começa a bater na raiz, você começa a mudar a raiz. A raiz ela perde estrutura de ligação e ela começa a assumir um outro ângulo de extração por raiz sensitiva, né? E isso dói de certa forma, porque é uma mudança. Só que existem mudanças que querem ser mudadas, que aceitam, que dizem sim. E tem outras que não tem como, né? Não tem jeito. Quando a gente diz sim para uma droga, aí é muito perigoso, porque a droga, ela tem essa conduta de mudar as pessoas, né? E aí, se você diz sim para droga, você vai ter coragem para realizar esse ato. Porém, a droga ela não é comercializável facilmente. Ela é de difícil acesso, ela é cara e tem desvirtualização na sistemática imposta ao seu organismo, né? Você meio que mexe com essa raiz quando utiliza da droga para acomodar esses dados de fixação, né? Esses dados de cuidado da vida. Bom, então várias coisas elas podem cifrar sensações que as drogas cifram, né? São efeitos sensitivos. Porém, a droga, quando ingerida no sentido oral, ela se dá forte porque ela entra em uma via que é espiritual, que é uma via que ela é muito religiosa. É a via da língua, né? A via que mexe muito com o coração, que entra para a corrente sanguínea no ritmo mais seguro que o seu organismo tem, né, de preservar, que esse sistema
né, esse tempo, né? Então ela invade um tempo, é um sistema de uma maneira que pode colocar o cérebro em risco e principalmente as atividades cardíacas, contracionando e descontracionando aquilo que a gente chama de vasos. Esses vasos, eles podem ganhar uma dilatação que vai fazer com que você tenha dificuldade de sentir-se bem novamente. E aí o que acontece? Você vai sofrer um efeito de depressão associativa a essa privação de sensação por dilatação daquilo que a gente tem como tecido que narra o sangue nesse particípio de descargas alimentícias, né? De descargas reestimuladas para as células causarem aquela metabolização de entrada de açúcares, né? Aquela sensação, aquele meio que ácido, né? Aquela acidização que meio que faz uma cosquinha interna e faz com que a gente internamente esteja bem, né? Esteja, né? Então tem toda essa denotação, essa construção. Bom, então se a gente tem isolado isso em laboratórios sistematicamente e a gente tem uma indústria farmacêutica que se apropria dessas moléculas maceradas para vender para as pessoas uma bateria, uma carga de atividade que tem uma alta taxa de descomportar o seu organismo a elevar a ele a um tom de sensação, pois existe um eixo de investigação dessas moléculas, dessas especiarias, né? Dessas moléculas especiais, né? A gente tem os metais preciosos e a gente tem as moléculas preciosas. Bom, e a gente tem uma indústria que se enriquece demasiadamente vendendo folha, digamos que leite em pó de folha. É basicamente isso. É pó de folha. Pó de folha, né? E às vezes a gente tem um pó de folha misturado com alguma coisinha, com uma coisinha ali, tal, e coisinha de pó de folhas faz vários banquetes para que os médicos sirvam. Então, um bom médico é um bom servidor desses banquetes de cozinhas de pó de folhas. Leite de pó de folha, né? Bom, mas querendo ser engraçado, mas não podendo ser, né? Às vezes as intenções, por mais que sejam boas, levam algumas pessoas a sacrificarem-se numa tentativa de encontrar o mal em si mesmo, né? Dentro dessa estrutura. E aí esse sacrifício dessas pessoas fazem com que elas se tornem corajosas o suficiente para se alimentarem desses pós de folhas, além do que normalmente haveria de conhecimento para ser alimentado. Então a pessoa ela começa a ter uma vida domestificada a partir da nutrição por pó de folhas. Você já viu aquelas pessoas que tomam whey para poder
ficar mais forte, né? E tomam isso e aquilo. Então, tem as pessoas que tomam pó de folhas para serem mais felizes, serem desviadas do padrão de consumo das pessoas normais, para verem se encontram poderes nesse sacrifício, né? Que não é um sacrifício, é uma escolha, né? Beleza. E aí a gente chega nos drogados, né? Porque todos nós somos drogados. Só que a gente vai chegar nos drogados de substâncias específicas, né? E hoje a gente vai conhecer uma dessas substâncias que tem circulado tem um dado específico, porque além de ser motivacionalmente comercializada durante um tempo, porque nada é vendido por acaso, né? Nenhuma pessoa fala, eu vou fazer uma coisa e vou vender nesse sentido de ficar rico. Ele vende algo com um argumento em troca, né? Então, ó, eu vou fazer isso e vou falar que isso aqui, ó, serve para isso. Esse pó de folha serve para isso, né? Isso aqui serve para isso. E aí, essa serventia aclamada oralmente pelo argumento desse comerciante, desse solucionário, né, fez com que ele tendenciasse a ficar rico de vender esses pós de folhas, né? Isso é a indústria química, né? Então hoje a gente vai falar de uma substância que é chamada de heroína. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o nome, ele é um produto, né? Então, se a pessoa ela faz alguma coisa e dá um nome, ela coloca uma camada nesse produto, né? Então, o nome ele vira o produto porque ele assume a abstração valórica dessa substância. Então você tem a substância e você tem a abstração dessa substância que é carregada pelo nome. E se a gente cortar aqui, esse ina, esse herói, né, foi muitas vezes e é muitas vezes trabalhada como um veículo de admiração. Um veículo de admiração e separação de misturas. Porque quem gosta do herói X mais do que o herói Y? Quem erra? Quem errou nessa pergunta? Quem respondeu não? Quem respondeu sim? Para essa pergunta, quem é o herói? Quem errou aí, né? Quem errou aí, né? E quem cumprimenta esse tipo de coisa, né? Quem, quem assume coragem para isso e quem assume medo para isso? Coragem e medo, né? Porque isso aqui é relativo, né? A coragem e medo. Herói X, herói Y. Gostar, dizer não e sim. Vai de determinada condição, né?
condição. E aí, dentro dessas condições, a gente tem algo que a gente chama de familiar, né? O que é familiar para o seu organismo, para a organização dos seus conhecimentos? O que é familiar? Então, o cara que mora em São Paulo, se você perguntar para ele o que é familiar para você em São Paulo, ele vai te dizer um texto, ele vai fazer um texto para você, que se você perguntar para uma pessoa de outro capital, por exemplo, ou de outra cidade, vão ter dados diferentes. Você vai ter familiarizações diferentes. E isso é uma forma, isso aí é uma tendência. A gente tem essas tendências, né? Então a gente encontra as tendências que são exportadas pela localização desse individual, né? Então a gente tem essas tendências. Por exemplo, se a pessoa ela nasce em um local onde é comum utilizar a farmácia quando está se sentindo mal, ele sempre vai para a farmácia quando está se sentindo mal e fala assim: farmácia, eu estou me sentindo mal. O que você me recomenda? Né? Isso aqui. Agora, se no local que ele vive não é comum isso, ele simplesmente às vezes ele vai para a natureza. Ele vai para a natureza. Então a gente tem todas essas questões, tendências, né? São tendências. Então essas tendências elas têm vários planos. Por exemplo, um deles é o plano financeiro. Você tem esse plano financeiro e dentro desses planos financeiros tem vários outros, né? Tem um plano educativo, tem um plano, sei lá, o plano financeiro, educativo, o plano social, né? Então tem vários planos que desenvolvem essas tendências, esses eixos. Então eixos, tendências levam os seres humanos a desejos, né? Porque a pessoa ela deseja ser obediente, né? Então se é instalado que é o dever da pessoa é obedecer a essa organização, a essa tendência, obedecer a essa tendência, se é assim que é dito para ele, ele precisa de crer e desejar isso, e desejar poder isso, né? É o que nós queremos, né? Nós queremos desejar, por exemplo, a gente quer desejar ter um emprego, né? Queremos desejar ter um emprego, né? E o emprego é uma tendência, né? A gente tem é uma tendência, né? O emprego ele vai levar as pessoas a uma certa construção, né, civil, um lado de independência nesse sentido de construção, né? O emprego ele faz com que as pessoas consigam
construir sua forma de aturar a vida, né? Então, o emprego ele consegue desenvolver é um desejo da pessoa que consegue desenvolver uma forma, né, a partir do lado financeiro, por exemplo, né? A pessoa ela vai tendenciar dentro desse emprego por esse arquivo financeiro. Existem várias pautas para serem discutidas nesse sentido. Bom, e aí o que acontece? Essa forma de aturar a vida, né, essa formatura essa forma de aturar a vida, tá também tá nessa tendência, né? O emprego ele também ele dispõe tendências para nós, né? Porque dependendo do dinheiro que a pessoa ganha, ela vai ter tendências de particípio na oração. Por exemplo, se ela ganha um dinheiro suficiente para alguma coisa, ela vai pegar essa alguma coisa e vai tendenciar a utilizar o dinheiro para isso. Se ela não ganha dinheiro para essa tal coisa, ela vai tendenciar o dinheiro para outras coisas. A gente chama isso de oferta e é, e não é oferta e procura. É oferta e nível financeiro, né? Nível de financiamento. Então você tem essa oferta e o nível de financiamento. Não é à toa que os bancos eles têm desenvolvidos estratégias financeiras para que as ofertas sejam amarrem as pessoas nesse tempo, né? Aí ela vai ter que trabalhar para pagar essa coisa, né? Então você tem produtos e os produtos, né? Eles são isso, eles são composições de substâncias. Então aqui a gente chama a atenção para de substâncias da natureza. A gente chama a atenção ao estudante, ao interessado sobre isso, para entender o que é a natureza, né, e o produto. Porque assim como a gente tem os vendedores de leite em pó de folha, né, pó de folha, que, por exemplo, gera um pouquinho de pó. Então você pega 1.000 folhas e aí você tem 10 gramas, né? Por exemplo, 10 gramas dessa substância. Então, de 1.000 folhas você tem 10 gramas e com 10 gramas você tem um comprimido. Ó. E o comprimido ele é um senso, né? É um senso no seu organismo para fazer com que gere uma alta atividade contra o vírus, né? O vírus, bactéria ou doença. Então, para gerar por exemplo, uma cartela de comprimido, a gente, por exemplo, se tem 10 comprimidos, a gente vai ter que multiplicar isso por 10, né? Se isso é 1, aí isso aqui vai virar isso aqui, ó. A gente vai precisar de 10.000 folhas para gerar uma cartela. Uma cartela dessa daqui, ó. Nesse sentido. Então tá vendo? Cartela. Tá.
Agora a gente tem vários tipos de produtos, né? A gente tem vários tipos de produtos complexos, por exemplo, viagens, né? Produtos turísticos. Isso é um produto também, né? A gente tem um medicamento e é uma tendência, né, medicamentosa. Você nasceu em um local, né? E aí a tendência desse local, a obediência, a tendência desse local leva as pessoas para a farmácia, leva as pessoas para atrações turísticas, levam essas pessoas para empresas que organizam viagens, levam essas pessoas para, sei lá, supermercados, leva essas pessoas para vários locais, porque é tendência. Agora tem locais que a tendência é você plantar e colher, né? Em uma outra relatividade, né? Até que aqui você colhe também. Só que existe um outro tipo de planta, né? A planta de um local pode variar. Então a gente está falando de planta, ou seja, emprego, e colher, né, desse emprego. A gente está falando de transformar a planta, transformar em produto. Então a gente tem a planta e a transformação dela. Então, olha só que doideira, né? Tudo do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então todo mundo é drogado, todo mundo é drogado, né? Todo mundo comercializa e tem tendências de consumir alguma coisa para poder equilibrar esse seu organismo. Porque faz parte do seu bioma, do seu ecossistema, né? Agora, e essa heroína aqui, né? E esse pó de planta aqui, né? E esse pó de planta aqui, né? O que que isso tem a ver com a nossa vida, né? A heroína ela é uma droga derivada da papoula. Então, a heroína é uma droga derivada da papoula. O que que é papoula? Papoula. Papoula que eu lembro é papa de neném, né? Papoula. Sintetizada a partir da morfina. Papoula é sintetizada a partir da morfina, substância bastante utilizada no século XIX pelas suas propriedades analgésicas e antidiarreicas. Então a gente tinha a morfina no século XIX, já conhecida e utilizada para analgésicos e antidiarreicas, analgesia e diarreia. Como outras drogas originárias desta planta. A heroína, então, tem muitas drogas originárias da papoula. A substância aí, ó. Pó de papoula. Atua sobre receptores, como outras drogas originárias desta planta. A heroína atua sobre receptores cerebrais específicos. Então, qual que é a diferença da heroína? Ela atua em receptores, ela faz cena, né? Ela faz as cenas dela nos receptores específicos, como lojas específicas, né? Atua em receptores específicos
provocando o funcionamento mais brando do sistema nervoso e respiratório. Provocando funcionamento mais brando do sistema nervoso central e respiratório. Agora a gente tem a etiqueta. A etiqueta, né? Então, a etiqueta carrega o preço. Carrega o preço. E o preço, ele diz se você pode sim papoula ou não. Pode papoula. Pode pó, né? Pó de pó. Pó de pó, folha. Folha, a gente tem a folha que representa para nós dinheiro. E contando o dinheiro, né, ou fazendo pó desse dinheiro, vamos pôr que a gente, com 1.000, a gente tem um comprimido. Com 10.000, a gente tem uma cartela. Quanto que é a etiqueta que carrega o preço do produto me diz se pode ou não, né? Então, eu posso sair carregado ou não da loja. A loja que vende um produto específico. Produto específico. Um produto específico. Por que produto específico? Porque quando eu pego esse produto, né, eu abro a camada de revestimento dela, né? A abstração valórica dessa substância, esse produto, o nome. Quando eu pego essa substância, abro ela, eu fico sendo dono dela. E ela atinge o meu sistema nervoso central e o meu sistema, meu sistema respiratório. Por quê? Porque a substância me faz vibrar sob ritmo. Agora, se eu não consigo comprar ela, eu também tenho um ritmo. Então eu tenho o ritmo do sim e do não. Eu tenho o ritmo do sinal dessa substância. Essa substância ela abre para mim nesses dois sentidos. Nossa, se eu tivesse comprado, não, olha só como é que eu tô. Se eu tivesse, olha como que eu tô. Se eu tivesse, olha como que eu tô. Então, bem-vindo à amolação. A amolação do sinão. De medicamentoso, né? Medicamentoso. Medicamentoso. Ou seja, com momentos desse sinal. Mede com momentos ritmos, né? Com cantos nervosos, né? Cantos nervosos. Então a gente tem essa linha de cantar esses nervos, porque a gente, né, nós seres humanos, a gente consegue movimentar a partir de fibras, né? Existe o mapa de fibras aqui no nosso organismo, ó, que deriva o nosso condicionamento sistêmico a partir de sinais, né? A gente tem a direção desse controle por taxa de contração. A gente tem essa contração que desenvolve a matemática dessas ondas, né? A gente chama de atividade distributiva de carga.
ou cintilação, né? Então a gente tem todo esse movimento. E se a gente contrai alguma desses eixos aqui, o que acontece? A contração ela desenvolve efeito, que a gente chama de afeto, né? E esse efeito, esse afeto é temporário. A menos que você regue o afeto. Então, cuidado com esse regue de afeto. O regue de afeto faz com que a pessoa vire um drogado ou viciado. Então, viciado a um determinado sinal orgânico. Descoberta sua potência em causar dependência química e psíquica de forma bastante rápida, sua comercialização foi proibida na década de 20. Olha, nessa época, desculpa falar, desculpa ser franco, mas nessa época aqui, a gente não tinha muitas atividades em contração de sinal no organismo, né? A gente não tinha vários refrigerantes, várias bebidas alcoólicas, vários chocolates, vários restaurantes, vários produtos de alimentício, vários ruas, vários carros, várias escolas, vários países para nos receber, né? Vários empregos. Nós não tinha, nós não, né? Não havia isso. Então, a estratégia das pessoas era às vezes usar drogas. Só que as drogas que as pessoas usavam era um artifício científico para elas na época, né? Se você pegar uma sementinha, regar ela e ela crescer no seu terreno e você pegar ela e fazer dela uma sensação, né? Você vai pegar isso e vai fazer muito disso, porque isso vai te ajudar. Por não ter isso tudo, né? Por não ter essas réguas, né? Então era normal, era natural. Só que todo o comércio, toda a burocracia, todos os sistemas de leis e imposições políticas, todas as comunhões de famílias, né? Precisaram de decidir o comércio, decidir as coisas que devem ser utilizadas, né? E aí o sinal para esse tipo de droga, no caso, ou para esse, é o não, para dada comunhão familiar. Mas nessa época era comum, né? Eu falo que para hoje em dia é não, mas poderia ser o sim, né? Pesando nessa atividade de utilização fértil dessa substância que pode ser, né, gerada pela por sua horta, né? Por sua pelo seu plantio. Foi proibida na década de 20. Entretanto, principalmente no Sudeste Asiático e Europa, essa substância é produzida e distribuída para todo mundo clandestinamente, apresentando-se em sua forma pura como um pó branco de coloração esbranquiçada. É utilizada mais frequentemente de forma injetável após aquecimento. Além disso, alguns usuários a inalam ou respiram. Então, ó, você começa a pegar seringa, você começa a pegar a queima de pó de artifício e você começa a utilizar a pressão
desse êmbolo da seringa para elevar ela ao toque de via sanguínea. Sabe o bicarbonato de sódio, quando você joga em água, você não tem aquele efeito borbulhante? Tss. Quando você joga então a heroína no sangue, você vai ter um efeito semelhante, diria eu, no sangue. Algo nesse sentido. Você vai ter uma cosquinha, né, entre os receptores. E isso vai causar uma adversação no sentido do seu controle frente às atividades cerebelares, né? Seus efeitos duram aproximadamente 5 horas, proporcionando sensações de bem-estar, euforia e prazer. Então, assume-se aqui, ó. Bem-estar, sedação de receptores ou mudança na atividade despolarizante. Euforia, né? Coragem, bloqueio da sensação de medo, né? Do gelo que existe no metal do corpo. Diminui o calor específico do corpo. Do corpo não, das fibras, né? Prazer, autoestima. Prazer, autoestima. Diminuição do desânimo e dor e ansiedade. Menos desânimo, menos dor e menos ansiedade. Tudo de bom, né? Só não falou que vai causar alterações na fisiologia do organismo. A níveis técnicos de operação, isso pode trazer tendências fisiologicamente de dependência, né? E aí, uma vez dependente, isso aqui vai parar de causar, né? Porque isso causa até quando não é lesado. Depois que há uma lesão no corpo sobre isso, o corpo tende a morrer, né? As partes do corpo. Como esta droga desenvolve dependência à tolerância de forma bastante rápida, o usuário passa a consumi-la com mais frequência com o intuito de buscar o mesmo bem-estar provocado anteriormente e também de fugir das sensações provocadas pela abstinência. Então, ó, é isso daqui, ó. É simplesmente um corte de mola temporário. Vamos desenhar assim, ó. Quer ver? Você tem uma molação aqui, ó. Mãe, pode fazer isso? Não. Mãe, compra isso aqui pra mim? Não. E aí, sim e não. Você tem o sim e o não. Quando é o sim, vem. Quando o sim vem, você faz isso daqui, ó. E começa a andar aqui, ó. No sim. E aí você fica, por exemplo, 5 horas dentro desse sim. Né? 5 horas no sim. E aí depois que acaba essas 5 horas, né? Na verdade, essas 5 horas ela vai assim, ó. Ela vai descendo, né? E aí quando ela desce mais do que ela desceria, ela estaria, né? Ela desce pra cá, ó. E aí ela volta. E olha como é que você vai estar na mola. Então,
Antes você estava nessa mola. Usou droga, beleza. Ficou desamolado, né? Ficou no sim 5 horas. Depois voltou para uma mola diferente. Mola maior. Abstinência. E aí a abstinência começa a gritar e você, se você usar a droga de novo, né? Daqui a pouco você tá ali, ó. E aí você volta para uma mola maior ainda. E aí esse é o amolado. O desamolado. Então, essa é a dependência. Acontece muito com pessoas em processos de inícios de relacionamentos, né, amorosos. Quando a pessoa ela não tem educação de intimidade, educação de tempo percussivo para a prática de um relacionamento com outra pessoa, relacionamento pessoal, a única coisa que ela ganha é o vício. Vício da pessoa. É. A única coisa que mantém ela junta é o vício. O vício, ele pode ser, né, cortado quando a pessoa ela pratica a degradação, que é chamado também de graduação. Você vai graduando essa relação, né? Você vai graduando ela. E assim você vai construindo, né, melhor essa superfície de composições, né? Por exemplo, você consegue estar só ou com a pessoa aqui, ó, porque você faz um plano. Você não faz um desmoronamento, né? Você tem planos, você tem superfície de plano e aí você tem condição de subir, né? Subir e descer nessa relação e manter estável, né? Você não tem uma dependência, né? Você não tem um barranco, por exemplo. Você não tem um barranco, cara. No barranco, você depende aqui, ó, de um pé aqui e de um pé aqui para estar estável. Você não tem uma, uma, uma formação aqui, ó, que te deixe estável, né, para estar com ou sem a pessoa, ou com ou sem a substância. E a gente está falando isso a nível fisiológico, né? Todo o sinal, sim e não, devem ser levados a um plano, né? O sinal deve ser levado a um plano. E o plano, ele precisa do seu tempo, né? O tempo do plano, o tempo de edificação. Então, a gente tem essa questão e às vezes as pessoas elas vivem, né, na sociedade, no tempo presente que eu estou, né, a gente tem como maioria a tendência viciosa desses particípios, dessas pessoas de praticar relacionamento. Do tempo que eu estou é assim, né? Acontece dessa forma. E as pessoas elas se enganam. Elas fazem
as suas orações, as suas informações mesclarem a verdade, tentando transmitir que não é assim, né? Não tá assim, né? Eles tentam vender matérias, né? Vender holografias, né? Eles tentam, a partir de vozes e cenas, parecer que que não tá num barranco, que tá em uma casa, né? Em uma planta, arquitetonicamente falando, né? Que estão em um processo de montagem. Estão num plano. Complicado. É... Então, assim, formas de obtê-la passam a ser o foco de suas vidas, gerando consequências sérias. Constantes vômitos, diarreias e fortes dores abdominais, perda de peso, depressão, abortos espontâneos, surdez, delírio, descompassos cardíacos, incapacidade de concentração, depressão do ciclo respiratório, colapso dos vasos sanguíneos, além de problemas relacionados às intervenções sociais e familiares, são algumas consequências que o usuário está sujeito em médio prazo. Além disso, no caso de pessoas que utilizam na forma injetável, a chance de ocorrer necrose de tecidos, ou seja, existe muito estresse nos tecidos, digamos, nos vasos, né? E de se adquirir diversas doenças como a AIDS, né? Hepatites e pneumonias em decorrência da utilização de seringas compartilhadas. É, é, são vários tipos de traumas, né, montados pelos eventos que encadeiam o usuário, né? Você tem um trauma de utilização aqui, outro trauma aqui, outro trauma aqui, outro trauma aqui, outro trauma aqui. O trauma aqui, né? O trauma aqui faz aqui, ó. Você tem uma barra, você tem um vaso. Aí você injeta um aqui, plá. Aí você tem um efeito aqui, ó, um bolos aqui, né? Um bolos aqui. Aí depois você injeta aqui, aí você tem outro bolos aqui. Aí você injeta aqui, você tem um bolos aqui. Ó o bolos, o que que faz? Já você conhece a verruga, né? A verruga é esse tipo de bolos, né? Você começa a ter um vaso maior, né? Mais mole, só que porém você tem o vaso enverrugado, né? Cheia de verrugas. Então você tem um relaxamento e enverrugamento. É quando você usa muito uma coisa, você meio que relaxa. Você tem, por exemplo, um buraco aqui assim, né? Aí você coloca muita coisa de vários tamanhos nesse buraco, né? Quando o tecido que era firme aqui, ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Você vai perder a rigidez, né? E toda essa rigidez, ela é importante para a passagem sanguínea, para a pressão do corpo, né? Isso aqui é a famosa depressão. Depressão de vaso aqui, ó. É... é... Além de outras coisas, né? A maioria dos casos de morte por overdose, né? É consequência de paradas respiratórias decorrentes de seu uso prolongado ou de uso concomitante com outras drogas. Então, muito cuidado nisso, porque é igual a gente falou, né? Igual eu falei aqui. Droga são pós, né? Aqui, ó. Então, presta atenção. A gente não tem o tempos
de, é, de formação, por exemplo. Formação. Tempos de formação. Quando a gente assume o consumo de pós, a gente fica só no tem, tem. E aí, olha só o que acontece. Tem. A gente consome o pós. E de repente, quando a gente é obrigado a ter tempos, a gente não aguenta, a gente quer eliminar o pós. E aí a gente consome tudo para eliminar o pós, para não encarar o pós, né? E o pós. E aí a gente começa a utilizar cigarro para encarar o depois, o depois, né? A gente começa a utilizar bebida para encarar o depois. Por exemplo, depois de você casar, o que vem depois? Vem o filho, né? É basicamente isso. Porque não dá pra você ficar divertindo com a mesma pessoa o tempo todo. A bateria ela vicia, né? A pessoa ela não aguenta. Ela precisa de um motivo maior. E aí é o filho que vem depois. Só que às vezes, tirar o que vem depois, a pessoa começa a pegar aqui, ó. Cigarro, bebida, orgia. Vai para casas de orgia, vai para, né, vários tipos de atividade, né? Começa a ensaiar viagens, né, fazer viagens aqui para lá, colar. Tem algumas pessoas que conseguem viver no tem, né? Então, existem pessoas hoje em dia que conseguem viver no tem, só que são agentes muito especiais, mas muito mesmo. Como metais preciosos, né? A gente não tem os metais preciosos. E eles são muito preciosos porque eles colecionaram, eles puderam se transformar nessa preciosidade. Ah, bom, então a gente conversou hoje sobre a heroína, só que a gente quer abrir o princípio desse conhecimento para não uma cultura de proibição, para uma cultura de noção, porque não é não utilizando a heroína que vai salvar a sua vida, não é? Não é a falta de heroína que salva uma pessoa de um processo desses, né? A heroína ela só potencializa a pessoa a um processo desse, de dependência, de ir contra o tempo, né? De não utilizar o recurso, né, do planejamento que é instalado pela sociedade, né? A própria sociedade em que a gente vive tem a sua documentação de como a gente vai fazer uma casa, como a gente casa, né? Tem um documento, tem tudo lá, a receita tá toda pronta. Se a gente quer crescer nessa sociedade, a gente tem que seguir esses passos. Então, esses são os tempos, né? Então, só se a gente for para o espaço ou a gente for muito especial para aceitar a gente, né? Na especialidade da gente ser, a gente vai conseguir viver no tem, né? Já tem, já tem isso, já tem isso para mim, já tem isso, já tem isso. Só se a gente for muito especial, né? A sociedade já vai dar nosso pra gente, tudo vai ter pra gente. Tem isso, tem isso, tem isso. Senão, a gente vai ter que construir, né? A gente vai ter que viver nesse tempos, né? Porque sempre que a gente começa alguma coisa, a gente tem que encarar o pós, né, dessa coisa, né? E isso é a lei
É a lei do começo, né? Tudo que começa tem um fim. Essa é a lei do começo, né? Então, querendo ou não, o fim pode estar próximo ou longo, mas você tem que aprender a conviver com ele. E conviver com ele é estar em projeto, né? Que é você entender que você está em um projeto, né? Então é basicamente isso. E aí você consegue sair ou entrar no projeto, né? O projeto, ele não é você, né? Você é uma outra pessoa. Você não é o processo. Então você não é viciado, né? Esse sentimento ele é passageiro, ele é o sentimento do projeto pronto, né? A droga, geralmente ela expõe as pessoas a uma superfície de que o fim é agora, né? Já tá tudo pronto. Não tem o pós. Só tem o tem, só tem o tem, só tem o tem. Né? Então é mais ou menos isso. E aí você tem as drogas lá no os compassos, né, das substâncias farmacêuticas que te deixam também elevando na consciência a razão de que tem, né? De que tem, por conta dessa dobra de dobra química no tempo de descomposição de substâncias por unidades de ingestão no tempo. Então, você consegue em muito menos tempo maior ingestão de algo porque tem moléculas lá a mais. Você tem um pó de, por exemplo, 1.000 folhas em um comprimido. Eu estou exagerando, mas é um exagero porque é no sentido molecular. Então, a atividade fisiológica que uma folha, se você fizesse um chá ali, daria para o seu organismo ter uma contração superior, uma, uma contração que vai contra o sentido do dano na região. Por exemplo, você está em um ataque viral. Você precisa de combater o vírus, né? E seu organismo ele tá muito básico para contrair o vírus que precisa de uma atividade ácida. Você taca um comprimido lá e ele pá. Ou então o vírus ele tá produzindo muito ácido no seu organismo e o seu organismo está tendo que lidar com o ácido e com o efeito do ácido na região para não gerar a cronicidade do ataque desse vírus sobre o consumo e essa produção de ácido no seu corpo, né? O cocô de vírus, né? A fermentação do cocô de vírus. Aí você toma um medicamento, né? Um comprimido, que é a atividade de moléculas de 1.000 folhas, por exemplo, né? E aí isso vai dissolver na sua corrente sanguínea e vai lavar com muita mais facilidade esse ácido. Esse ácido vai se soltar nessa substância básica, porque ela tem produto para se ligar ao básico, né? Para deixar neutro. Então você tem o ácido básico. Então você isola você isola a especificidade do ácido, a base desse ácido, e você toma essa base. É basicamente isso, né? Então tem essas lavagens comprimídicas, né? Agora, em outros sentidos, você também tem a capacidade de elevar o seu organismo ácidos, né? Tem pessoas que são acidocolatras, né? Não é alcoólatras, acidocolatras. Acidocólatras. Por quê? Injetam lá a heroína, né?
plum, né? Então ficam lá em ácido, assim, ó. Caídas em ácido. Né? É o efeito enol, né? De eno, né? Aquele efeito Guaraná. Sabe o Guaraná quando você toma fica aqui assim? Então ele fica com o efeito ácido lá pulsando no organismo, assim. E é mais ou menos isso. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês e fui!